Fala, que conecta. Bom dia, Jonathan, fala que conecta. Bom dia, João. E aí, por onde vamos falar aí de marketing, publicidade, propaganda? Hoje a gente vai falar um pouquinho de marcas que estão olhando para o futuro. Tem marcas que não vendem produto, né? Que elas vendem a sensação. E talvez nenhuma marca do mundo represente tão bem isso quanto a Ferrari. Não sei se tu viu o novo lançamento da Ferrari. Verdade. Então a Ferrari lançou o Lucy, né? Que foi o primeiro carro elétrico da marca. E deu o que falar. Né? Teve uma repercussão muito grande na mídia internacional e de todas as vertentes, né? Da linha de produto, da parte de comunicação, de branding. Então, a Ferrari, ela vende barulho, né? Vende ritual, vende ego, vende status, vende uma paixão mecânica, né? E nessa semana, então, a Ferrari descobriu uma coisa muito perigosa, que é quando você mexe demais na emoção da marca, o mercado reage na hora, né? Então, ela apresentou oficialmente o Lucy, né? O primeiro carro 100% elétrico da marca, e o resultado foi um terremoto de branding. Terremoto porque, de fato, mexeu, né, em todas as estruturas aí da marca. As ações da empresa chegaram a cair mais de 8% logo após o lançamento, no mesmo dia. E o mais interessante é que a queda não foi financeira, né? Foi emocional. Porque a internet não reagiu ao carro como tecnologia, né? Ela reagiu ao carro como símbolo. Então, isso muda tudo. O Lucy, ele custa em torno de 550 mil euros, né? O que daria aí mais de 3 milhões de reais aqui no Brasil. Ele tem 4 portas e 5 lugares, que também é algo que não é comum, né, para a marca. E um visual super minimalista, né? O design, ele foi desenvolvido, né, com a participação do Love From, que é um estúdio do John Ive, que é um designer super renomado, que é um ex-Apple, né? Ele é responsável pelos designs aí do iPhone, do iPad, por uma série de produtos da Apple aí que revolucionaram o mercado com esse design minimalista, que faz muito sentido para a Apple, né? Mas que está sendo questionado aí para a Ferrari. Então, o carro, ele parece muito mais um produto de tecnologia do que de luxo, né? Do que uma Ferrari tradicional. E por isso veio a Avalanche, assim, né? O carro foi comparado, o tribunal da internet de novo, né, João? Foi comparado com aspirador de pó robô, com tamanco Crocs, com hatch premium e até com carro conceito genérico chinês. A turma caiu de pau em cima do Lucy, né? Então, e a frase mais pesada, assim, veio de um ex-presidente histórico da Ferrari, que ele falou: espero que tirem o cavalinho daquele carro, né? Ou seja, ele falou que não fazia sentido aquele carro. E isso foi fortíssimo, né? Porque mostra de fato uma ruptura aí entre inovação e identidade de marca, que é isso que a gente fala bastante, né? A gente falou aqui, inclusive, não faz muito tempo, sobre o rebranding da Jaguar, né? Que também foi uma disrupção, né? Uma atualização de marca totalmente diferente, né? Dos valores que a marca tinha anteriormente. E isso não acontece tão drasticamente com a Ferrari, porque ela não está fazendo uma atualização de marca, né? Apenas um novo produto aí da marca. Então, acho que a perspectiva em relação à mudança é um pouco menor, mas ao mesmo tempo a Ferrari é uma das marcas mais icônicas do mundo, né? E é claro que isso ia entrar na pauta da população, né? E aqui entra, acho que é a principal discussão de branding de hoje, que é até onde uma marca pode evoluir sem deixar de ser ela mesma. Acho que esse é o grande questionamento, né, que a gente passa por aqui. Porque se a gente olhar em termos de coerência de negócio, faz muito sentido a Ferrari se atualizar, né? Porque toda marca precisa acompanhar o futuro. E a gente já viu que os carros elétricos, né, estão tomando conta e são parte do futuro. Já são parte do presente, mas serão uma parte ainda maior do futuro,
né? Então, existe uma diferença entre evoluir, né, e romper esse pacto emocional que existe com o consumidor. Porque a Ferrari, ela não vende velocidade, né? Ela vende uma experiência quase teatral, né? É o ronco do motor, é a troca de marcha, é a vibração dentro do carro, é o cheiro que tem, a agressividade visual, né? Essa sensação visceral de uma marca que toma conta, né, da atenção por onde ela passa. E o problema, né, é que o carro elétrico ele elimina vários desses códigos que são códigos muito atrelados à marca da Ferrari. O ronco do motor, a troca de marcha, a vibração, né? Então o carro elétrico ele vem justamente propor uma pegada diferente de não ter barulho, não ter poluição sonora, né? De ter uma dinâmica que vai contra a códigos muito específicos dessa marca. E daí que vem essa pergunta muito importante, né? Se você tira os símbolos que construíram o desejo da marca durante décadas, sobra marca Ferrari ou só um carro caro? Né? Porque isso faz parte da experiência da marca. Até hoje, esses códigos sempre foram reconhecidos dentro da marca Ferrari. Então ela lança um produto que não tem isso. Sabe o que me veio à mente? A maçãzinha. A mordida, maçãzinha, né? A maçãzinha mordida, criando alguma coisa muito esdrúxula aí também, né? E assim, a gente tem, acho que essa situação no mercado premium como um todo. Assim, se a gente olha para as marcas de luxo, né? Todas elas. Mas corre o risco, apesar de tudo isso, em termos finais, que é venda, dá certo? Eu acredito que sim, é aquela coisa, só o tempo dirá, né, se a estratégia de fato foi assertiva ou não. Mas eu entendo que pode ser muito como um passo para trás, entre aspas, para dar dois para frente depois. Porque ela não fez isso mirando no público atual da marca, né? Ela fez isso mirando num outro público que não consome a marca. Então, com um objetivo de expansão. Né? Porque diferente da Jaguar, onde reposicionou e mudou toda a estética da marca e dos designs do carro também, a Ferrari lança apenas uma nova linha, né? Ela não descontinua todo o processo de marca que já existe, os carros que estão em linha e que transmitem todos esses códigos que foram construídos durante anos pela marca. Então, na verdade, ela traz um complemento de portfólio que apresenta características diferentes, mas ela não descontinua o que ela já faz, né? Então, eu acho que isso foi importante também para essa defesa da marca, né? Que é um produto que está olhando para um novo público e não que ela está mudando a essência da marca. Inclusive, esse carro foi doado para o Papa, né? Foi doado para o Vaticano. Eu até dei uma pesquisada aqui agora, porque eu vi a polêmica, mas eu também não aprofundei, né? Sim. Mas sempre que tem uma publicidade, eu tenho, nos últimos tempos, tenho aprendido isso com vocês aí, que são mais jovens, aí eu sempre discuto com o teu pai, o Jairton, sou muito amigo dele, né? Que houve essa mudança aí na questão da forma de fazer publicidade e trago para o campo político. Tem político que se elege defendendo pautas importantes. E tem político que se elege fazendo o ridículo. Sim. E eles fazem mais votos do que os políticos que estão lá defendendo pautas. A minha causa é saúde, minha causa é educação. Sabe? Então, a mente humana tem que ser compreendida, Política cara. do pão e circo ainda vive, né? Ainda vive, mas a votação de quem adora um barraco, de quem adora ainda é surpreendente isso, né? E aí, nesse caso aqui também, essa do... Eu acho que esse caso da Ferrari traz um panorama geral das marcas de luxo, né? O mercado inteiro de luxo está enfrentando esse dilema, que o luxo ele não funciona igual a tecnologia, né? Na tecnologia o consumidor sempre quer o novo. O luxo ele tem muito a ver com tradição, né? Então, como evoluir uma marca de luxo e se adaptar às novas tecnologias sem perder essa tradição, né? Sem perder esses códigos que construíram a marca por tanto tempo. Porque no luxo, muitas vezes, o que o cliente quer é justamente a permanência,
né? É a herança, é o ritual, é a exclusividade, né? Então ele não vive de tradição reinterpretada, não vive de ruptura, né? É uma dinâmica muito diferente. E a gente vê esse movimento, né? A Porsche já anunciou que tinha planos para carros elétricos e desacelerou esses planos, né? A Lamborghini, né, depois daquele reposicionamento que foi super comentado e muito criticado também, voltou atrás em parte dessa estratégia, né? E principalmente relacionado também aos veículos elétricos. Então, é um direcionamento que não está claro, né? A gente não teve ainda um grande case de sucesso de uma marca de luxo que passou por esse momento de reinvenção, né? De atualização tecnológica, sem perder algo, né? Sem perder audiência, sem perder valor de marca nesse processo, né? Porque as melhores marcas do mundo, elas fazem uma evolução de narrativa. Então, elas atualizam o significado sem destruir esses símbolos. Mas quando a gente está falando de marcas de luxo, né? Que a gente fala de herança, de tradição, de códigos, a gente está falando de uma forma muito delicada de fazer isso, né? A Rolex faz isso, né? A Hermès faz isso. E a própria Apple, acho que faz isso muito bem no seu auge, né? Tu olha e tu reconhece imediatamente o DNA da marca e algumas inovações sem perder essa característica tradicional que cria essa exclusividade, esse desejo pelo mercado de luxo. Mas a Ferrari talvez, né, tenha subestimado uma coisa, que o cliente dela não compra apenas performance, não compra tecnologia, né? Ele compra pertencimento. E isso é construído pelos códigos da marca, né? Então o som do motor é um código, o design agressivo é um código, né? O cockpit apertado é um código, e até o desconforto ali dentro do carro, né? Por ser esportivo, é um código da marca. E daí ela vem com um carro de 5 lugares. É disruptivo. Perdão. Claro. Cheguei a me engasgar aqui. Mas olha aqui, o Sidemar, um ouvinte, ele tá tendo uma tirada aqui, ó. Imagino que isso aqui seja dele. Eu acho que é dele. Ele disse o seguinte: Ferrari é para poucos, mas é para poucos que realizam o sonho de muitos. Se a população não desejar, os que podem comprar não comprarão, pois não será tão invejável. Perfeitamente. É isso aí, é a exclusividade, né? Que poucos podem ter, mas para gerar esse sentimento, os que não podem ter têm que querer ter, né, João? Então ele tá certíssimo na colocação. É muito sobre isso, é sobre esse imaginário comum. Ela só é a marca que é porque muita gente quer ter e não pode ter, né? Então os que têm, de fato, se diferenciam de alguma forma. Eu tenho alguns amigos aí, Márcio Zacaron, Serginho Baroli, Alexandre Marcelo João, que andam muito de moto, né? Aí eu lembrei da Harley Davidson, né? É uma outra marca. O ronco da moto que é a característica. Tem códigos de marca muito específicos. E a Ferrari, né? o bichinho ali é o que pesa, é a maior marca que tem, né? Então tem algumas, assim como a maçã, né? Mas daí, assim, falando de estratégia, né? O que a gente consegue enxergar disso, que eu entendo que é o ponto inteligente, que é, respondendo a tua pergunta lá do começo, que mais pra frente a gente vai ver se fez sentido ou não, em termos de perspectiva de negócio, é que a Ferrari, ela não tá tentando agradar o fã clássico, né? Com esse lançamento. Talvez ela tá tentando criar uma nova Ferrari que é para uma nova elite, né? A elite que é mais ligada em tecnologia, que tá mais próxima do Vale do Silício, que é conectada a uma estética Apple. Não é à toa que eles trouxeram um designer ex-Apple para construir o carro. Então tá mais interessada nesse design clean do que na gasolina e no barulho, né? E isso é muito estratégico. Ela tá abrindo um novo mercado. Ela não buscou lançar, né, para agradar os clientes que já são lovers e fãs da marca. Ela tá buscando um novo nicho de clientes que talvez não se interessasse tanto pela marca Ferrari no estilo tradicionalista, né? Porque o Lucy não é um carro tradicional, né? Ele é um produto de reposicionamento cultural. É uma pergunta que vem para fazer de os fãs antigos não gostaram? Ok, mas será que a Ferrari consegue continuar sendo desejada pelas próximas gerações
para a nova leva de fãs? Será que as novas gerações consomem e gostam dos mesmos códigos que os fãs da Ferrari consumiam até agora? Para fechar, porque a gente fala sempre essa questão de conflito de geração. Conflito de geração. Então sempre acabamos aqui, né? Então eu vou, por exemplo, eu sou de uma geração lá na década de 70, eu nasci em 62. Na década de 70 eu comecei a pensar, diríamos assim, pensar pela minha cabeça. Eu comecei a ter vontade, depois de 10 anos, vontade própria. E lá existia uma coisa assim, às vezes de contrapor o tradicional, contrapor o pai. E uma das coisas mais tradicionais da época era o seguinte: torcer pro time de futebol que não fosse o time do pai. Entende? Sim. Aquela coisa, aquela birrinha. Não, o pai disse isso e eu vou fazer o contrário. Aí meu pai era gremista, aí eu virei colorado. Meio que pra isso. Você tá entendendo? Claro. Aí meu irmão mais novo, já pra me contrapor, ele já virou um gremista. É uma coisa aparentemente irrelevante, porém, isso é da natureza humana. E hoje eu sempre trago isso para interação com os nossos telespectadores aqui. Os nossos ouvintes. Havia um tempo em que os ouvintes concordavam, isso mesmo. Hoje, o ouvinte que na interação aqui, de 300 manifestações que eu tenho, tem 3 ou 4, é coisa mínima, dos que concordam com o que se fala. Perfeito. Entende? Preferencialmente eles se contrapõem, eles apresentam contraponto. Aquele negócio, né? Pra elogiar tem poucos, mas pra criticar tem um monte, né? E assim, acho que a grande reflexão que a gente fica do programa de hoje é que toda grande marca, né, que cresce muito, ela enfrenta em algum momento esse dilema, onde ela precisa escolher se ela vai preservar totalmente a essência dela e seguir limitada ao mesmo público que sempre consumiu, que volta e meia diminui, né? Porque justamente por uma questão geracional, aquele público, ele vai de alguma forma sendo substituído por uma nova leva de pessoas que vêm, ou adaptar os códigos para que ela continue relevante no futuro, né? E o grande desafio é fazer isso sem perder a alma, né? Porque tecnologia qualquer empresa copia. Agora, o significativo, né? A marca, isso leva muitas décadas para construir. E no final das contas, talvez o Lucy não tenha como principal problema o ser elétrico, né? Eu acho que talvez o problema seja parecer menos uma Ferrari do que o mundo esperava. Essa característica é muito tecnológica, né? E no branding tudo é uma expectativa. Então, acho que é um dilema importante para a gente pensar. E essa reflexão que fica hoje, né? Justamente porque marca forte não é só aquilo que a empresa comunica, aquilo que o público sente quando olha. Então, sou o Jonathan Manique Barreto da agência SDI. Esse foi mais um Fala Que Conecta. E lá no @SomosSDI e @OBarretoJonathan, você também consegue acompanhar mais conteúdos como esse. Até semana que vem. Obrigado, João. Até semana. Você ouviu Fala Que Conecta, um papo sobre comunicação, marcas e negócios, de quem entende, para quem faz acontecer. Todas as quintas, às 9, seu encontro marcado, no programa João Paulo Messer, com Jonathan Manique Barreto, da agência SDI.